A competição entre Estados Unidos e China pela primazia em inteligência artificial já é comparada a uma nova corrida espacial, ou mesmo a uma guerra fria digital do século XXI. Ambos os países encaram a IA como estratégica para o poder econômico e influência geopolítica. Nos últimos anos, Washington e Pequim investiram pesadamente em pesquisa, infraestrutura e talentos de IA, cada um explorando suas vantagens. Os Estados Unidos, impulsionados pela inovação liderada pelo setor privado e pelo ecossistema dinâmico do Vale do Silício. A China, alavancando sua escala populacional, dados abundantes e planejamento estatal de longo prazo. Essa disputa já afeta relações internacionais, molda o futuro do trabalho e impulsiona novas regulações tecnológicas, dada a importância da IA em defesa, economia e sociedade. O resultado é uma corrida tecnológica de ritmo acelerado em que cada avanço de um lado gera resposta imediata do outro. Apesar do tom de rivalidade, especialistas destacam que Estados Unidos e China exibem forças distintas na corrida pela IA. Os Estados Unidos ainda lideram em muitas frentes de inovação fundamental, graças à sua capacidade de pesquisa de ponta, ecossistema de startups vibrante e liderança no design de chips avançados. Já a China apresenta vantagem em escala de implantação e volume de recursos humanos e dados. Seu mercado interno gigantesco serve como laboratório para aplicações de IA em larga escala. Do reconhecimento facial nos pagamentos digitais a cidades inteligentes com vigilância aprimorada. A seguir, analisamos comparativamente os dois países em critérios objetivos para entender quem está na frente em cada aspecto desta corrida até 2025. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou seu host, Diego Sommer, e este aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Para me acompanhar neste episódio super especial, ela representando a China, Helena Ferraz. Como você está, Heleninha? Tudo bem? Tô ótima, bom dia, boa tarde, boa noite, insiders, outsiders. Estou aqui representando a China, é esse meu amiguinho aí de azul representando os americanos. A gente botou só as luzes, obviamente que nós vamos fazer o trabalho junto aqui, ninguém tá representando ninguém. Acalmem seus ânimos, isso aqui não é uma live para ter torcida. Tudo que a gente falar aqui é fruto de muita pesquisa. E é óbvio que a gente tem um recibo de tudo. A gente vai botar na descrição do episódio os links para as nossas fontes. A gente não vai ficar falando toda hora de onde a gente pegou informação disso ou daquilo, porque isso ia ficar muito chato. Mas vai estar tudo nas fontes aqui na descrição do episódio, tá? Tudo que a gente vai falar. Esse é um especial que a gente já vem preparando há um tempo, eu e a Helena, sobre essa disputa em IA da China e Estados Unidos. E essa primeira parte a gente vai tratar basicamente sobre a matriz energética dos dois países, porque primeiro que esse é um assunto legal, que muita gente já faz tempo que nos pede para falar sobre isso. Segundo, que é legal aproveitar e já botar as diferenças aqui entre a matriz energética americana e a chinesa, e também enquanto a gente explica tudo. Bom, tem um falatório aí dizendo que, meu Deus, a IA usa muita energia elétrica e água e está destruindo o planeta e blá blá blá, e não é bem assim. E a gente quer mostrar isso para vocês hoje. Lembrando que esse é o primeiro episódio especial Estados Unidos e China. A gente vai fazer mais um ou dois, a depender do volume de conteúdo que a gente conseguir resumir aqui e ao mesmo tempo fornecer profundidade. Então a gente vai ter outros aspectos analisados, como capacidade de computação, recursos humanos, etc. Então esse aqui é matriz energética. Exatamente. A gente queria fazer só um, né? Mas daí a gente vai escrevendo o roteiro, vai ficando grande. Aí quando vê tem 25 páginas, daí a gente... Não, pra vocês terem uma ideia, um episódio nosso normal, que tem entre 30 e 45 minutos, tem 2 páginas. Tá? Então 17 páginas, 25 páginas é bastante coisa. Tá? Então, mas vamos começar então falando sobre a questão da matriz energética.
Quando a gente pensa na disputa entre Estados Unidos e China, pela liderança em inteligência artificial, geralmente a gente imagina laboratórios cheios de cientistas criando algoritmos cada vez mais sofisticados ou fábricas produzindo chips super avançados. Mas existe um campo de batalha muito mais fundamental nessa guerra tecnológica, que é a energia. Isso mesmo, enquanto todo mundo fala sobre quem tem os melhores algoritmos ou os chips mais poderosos, a verdadeira vantagem competitiva pode estar nas tomadas elétricas. E aqui a gente tem uma reviravolta muito interessante. A China, que sempre foi vista como atrasada em tecnologia, aí, pode estar ganhando essa corrida justamente onde ninguém esperava. Existe uma armadilha brilhante no mercado de tecnologia hoje. Ela se chama a IA de última geração. Muitos líderes caem nela. Eles buscam a ferramenta mais nova, um modelo de linguagem mais falado e depois tentam encaixar essa ferramenta em algum problema da empresa. É tipo criar o remédio para depois encontrar a doença. E o resultado quase sempre é zero adequação e muita grana desperdiçada. A Gênia, nossa parceira, sabe que o sucesso começa com a pergunta certa. E a pergunta não é o que essa IA pode fazer por mim. A pergunta certa é qual é o problema que, se resolvido, mudaria o meu negócio. É a partir dessa resposta que a verdadeira inovação acontece. A tecnologia deve se moldar aos seus desafios e não o contrário. Essa é a filosofia que diferencia um projeto de IA bem-sucedido. Quer sair da armadilha e começar o projeto certo? É só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou então clicar no link da Gênia que está aqui na descrição do episódio. Antes de falarmos sobre essa guerra energética, precisamos colocar as coisas em perspectiva. Sim, a IA consome muita energia, mas vamos comparar com outros setores. Os data centers do mundo inteiro, incluindo toda a computação em nuvem, e não somente a IA, consomem hoje 415 terawatts-hora de energia por ano. Parece muito, mas é cerca de 1,5% de toda a eletricidade mundial. E para comparar, a indústria do alumínio sozinha consome quase o mesmo tanto. E a indústria automobilística global, mais de 10 vezes isso. Então, por que tanto barulho sobre o consumo da IA? Porque ela está crescendo absurdamente rápido, 15% ao ano, enquanto outros setores crescem bem devagar. E aqui está o ponto crucial que muita gente esquece. Estamos potencialmente investindo energia para criar a tecnologia que pode resolver nossos maiores problemas energéticos e ambientais. Imagina uma IA super avançada que consegue descobrir como fazer fusão nuclear funcionar de forma barata e segura. Ou que encontre formas de capturar carbono da atmosfera de maneira eficiente. Ou que otimiza toda a rede elétrica mundial eliminando desperdícios. O investimento energético que fazemos hoje na IA pode ser o que nos salva amanhã. É como investir energia para construir uma usina. Você gasta muito no começo, mas depois ela produz energia limpa por décadas. É tipo aqui com esse podcast, a gente passou um ano investindo e colocando dinheiro para depois finalmente começar a ter uns patrocinadores aqui para a galera começar a ajudar, porque senão não tinha como funcionar. Agora, com essa perspectiva em mente, vamos aos números específicos da inteligência artificial. O consumo dos data centers globais vai de 415 terawatts-hora hoje para uma projeção de 945 até 2030. É um crescimento de 15% ao ano, 4 vezes mais rápido que qualquer outro setor da economia. E por que isso acontece? Simples. Treinar uma IA como o ChatGPT custa uma fortuna em energia. O GPT-4, por exemplo, consumiu cerca de 15 mil megawatts-hora só para ser treinado. Isso custou mais de 100 milhões de dólares só em eletricidade. E cada vez que você faz uma pergunta ao ChatGPT, ele gasta cerca de 40% mais energia que uma busca no Google. Mas que fique bem claro que é bem pouquinha energia, tá? Mas sim, gasta um pouquinho. Mas aqui está o que torna isso realmente fascinante. Estamos potencialmente gastando energia hoje para criar tecnologia que pode resolver os maiores desafios energéticos e ambientais do planeta. Uma IA suficientemente avançada poderia descobrir breakthrough em fusão nuclear, desenvolver materiais revolucionários para energia solar ou otimizar sistemas energéticos globais de formas que a gente nunca imaginou.
É um investimento de risco altíssimo, mas com um potencial de retorno infinito. Se a gente conseguir criar uma IA que desvende os segredos da energia limpa abundante, o custo energético de desenvolvê-la vai parecer insignificante perante a história. Agora vem a parte interessante. Enquanto os americanos dominam em consumo absoluto, eles usam cerca de 45% de toda a energia de IA do mundo, a China está construindo algo muito mais estratégico. A eletricidade na China custa entre 88 e 99 dólares por megawatt-hora. Nos Estados Unidos, frequentemente passa a 120 dólares. Isso significa que operar uma IA na China pode ser de 25 a 40% mais barato só pela conta de luz. Mas a diferença real não está no preço, está na velocidade de construção. Em 2024, a China adicionou 429 gigawatts de nova capacidade energética e os Estados Unidos apenas 28 gigawatts. É uma diferença de velocidade de 15 para 1. É como se fosse uma corrida onde o corredor dá 15 passos enquanto o outro dá apenas 1. E na corrida da IA, velocidade de infraestrutura pode ser decisiva. Os Estados Unidos estão fazendo o que sempre fizeram melhor: apostar na inovação tecnológica. O governo lançou o Inflation Reduction Act, investindo 369 bilhões de dólares na transição energética. As Big Techs responderam na mesma moeda. O Google investiu 20 bilhões em energia renovável, a Microsoft contratou 10,5 gigawatts até 2030. Mas a jogada mais interessante é o retorno da energia nuclear. A Microsoft vai reativar a Three Mile Island, sim, aquela usina que teve o famoso acidente em 1979, investindo 1,6 bilhão de dólares. O Google contratou pequenos reatores nucleares e a Amazon já investiu 500 milhões em reatores modulares. Mas por que nuclear? Porque a IA precisa de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Energia solar e eólica são ótimas, mas quando não tem sol ou não tem vento, a IA não pode simplesmente parar de funcionar. E a China está jogando um jogo completamente diferente. Eles criaram um programa Eastern Data Western Computing. Basicamente, estão construindo enormes centros de IAs nas províncias ocidentais, onde há energia renovável abundante e barata. Construíram 8 hubs nacionais de computação e complementaram mais de 150 data centers só em 2024. Muitos estão subutilizados agora, mas essa é exatamente a diferença. Eles constroem primeiro, perguntam depois. E aqui está o truque chinês. Eles lideram o mundo em energia renovável. Já ultrapassaram a meta de energia solar e eólica para 2030. Mas mantêm o carvão como backup estratégico. 58% da matriz ainda vem do carvão, o que dá estabilidade total para operar IA enquanto as renováveis crescem. Enquanto isso, uma corrida paralela acontece. Quem consegue fazer mais com menos energia? Os chips americanos ainda são os reis da eficiência. O novo processador H200 da NVIDIA faz o dobro do trabalho com a mesma energia do modelo anterior. O Google criou chips especializados que são 5 vezes mais eficientes que os da NVIDIA para certas tarefas. Mas a China está compensando uma estratégia de força bruta. Se o chip chinês é 3 vezes menos eficiente, eles usam 10 chips para fazer o mesmo trabalho. E como a energia é mais barata, isso talvez possa funcionar. Aqui chegamos no ponto mais delicado. A China controla entre 85% e 99% do processamento dos materiais essenciais para produzir chips de IA. Galho, terras raras, lítio, quase tudo pela China. Em 2023, quando as tensões aumentaram, a China simplesmente cortou o fornecimento de alguns desses materiais para 16 empresas americanas de defesa. Foi um recado claro. Vocês podem ter os melhores chips do mundo, mas quem controla o que faz os chips somos nós. Os Estados Unidos precisariam de 8 a 10 anos para desenvolver capacidade própria de processamento desses materiais. Na corrida da IA, é uma eternidade. Vamos ver como isso se traduz em projetos reais. A Microsoft anunciou o projeto Stargate, uma rede de data centers que vai precisar de 5 gigawatts de energia. Para você entender, isso é como 5 usinas nucleares só para um projeto. O investimento total passa de 100 bilhões de dólares. Enquanto isso, as emissões de carbono da Microsoft aumentaram 31% desde 2020
e as do Google subiram aí 48% desde 2019. Eles prometeram ser neutros em carbono, mas a IA está comendo energia mais rápido do que eles conseguem limpar a sua matriz energética. Na China, dos mais de 500 projetos de IA anunciados em 2023 e 2024, apenas 150 data centers foram realmente construídos até o final de 24. Muitos estão subutilizados, mas a capacidade está lá esperando. 3 tecnologias emergentes podem bagunçar completamente esse jogo. Edge Computing. Em vez de processar tudo na nuvem, a IA vai para uma borda, seu celular, seu carro, sua casa. Isso pode reduzir 92% dos custos e 65% do consumo energético. É como ter mini cérebros artificiais espalhados pelo mundo, em vez de alguns cérebros gigantes. Computação quântica. São computadores quânticos que consomem quilowatts de energia, enquanto os supercomputadores tradicionais consomem megawatts. É uma diferença de 1000 vezes menos energia para fazer cálculos específicos. A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Sistema de armazenamento avançado. Baterias gigantes que permitem data centers operarem só com energia renovável, mesmo quando não há sol ou vento. Então, quem está na frente nessa corrida energética da IA? Os números mostram uma situação bastante complexa. Os Estados Unidos lideram em tecnologia e eficiência, mas a China está construindo uma vantagem estrutural impressionante em custo, velocidade e controle de matérias-primas. A demanda de energia para a IA nos Estados Unidos vai crescer de 4,4% para até 12% do consumo nacional até 2028. Isso vai exigir 720 bilhões de dólares só em melhorias na rede elétrica. A China, com custos 125% menores e velocidade 15 vezes maior de construção, pode aproveitar essa janela para alcançar a liderança tecnológica. O mais interessante é que essa corrida está forçando os dois países a repensarem completamente as suas estratégias energéticas. Os americanos estão voltando à energia nuclear depois de décadas e os chineses estão acelerando a transição para os renováveis, mas mantendo a flexibilidade. No final das contas, a próxima fase da revolução da inteligência artificial pode ser decidida não pelos melhores algoritmos ou pelos chips mais avançados, mas sim por quem conseguir fornecer energia abundante, confiável e barata. A guerra da IA virou uma guerra energética e nessa guerra, alguns dos aspectos mais importantes estão acontecendo longe dos laboratórios de tecnologia. Estão acontecendo nas usinas elétricas, nas minas de materiais raros e nos cabos de transição. A energia não é apenas um combustível da inteligência artificial, ela pode ser o que determina qual país vai liderar o futuro da tecnologia mundial. Sommer, só para lembrar aqui os nossos ouvintes, a gente montou um ranking também. Esse é o primeiro tema, que é a matriz energética. Mas nós temos outros temas e a gente montou um ranking. Só quem acompanhar todos os episódios, lá no final do último episódio, a gente vai colocar quem que tá vencendo, se é Estados Unidos ou China. Mas quem que tu acha que vence nessa da matriz energética aqui, depois de tudo que a gente falou, Helena? China, com certeza. China, é difícil competir, né? Estados Unidos está muito atrás, cara, mas a China já vem investindo em matriz energética muito antes da inteligência artificial. Assim, não é uma coisa que eles começaram agora. E aí tem outra questão, né? Tem outra questão que eu acho que influencia muito, que é a questão que a China é uma ditadura. E isso facilita muita coisa. Facilita porque eles vão fazer do jeito que eles querem, quando eles quiserem consumir, do jeito que eles quiserem. Tipo, se o governo diz assim, nós vamos construir aqui, não vai vir o IBAMA chinês e dizer assim, não, aqui não pode, daí vai ter que falar com o deputado lá, não sei o quê. Cara, não tem isso. Se o Partido Comunista Chinês quer construir, então todo mundo vai assinar embaixo e vai ser construído. Simples assim. Não tem votação, não tem burocracia. Lá nos Estados Unidos, os estados têm muito poder, né? Uma federação, assim como o Brasil, mas os estados têm muito mais poder que aqui. Então, às vezes, o governo federal quer uma coisa e os estados não querem. Inclusive, não faz muito tempo que o Trump tentou passar uma lei impedindo que os estados impusessem qualquer tipo de restrição para a inteligência artificial. Não passou,
não passou. Ele não conseguiu apoio nem dos republicanos, que é o partido dele, tá? Então, assim, é muito difícil em democracias fazer as coisas andarem, né? É o preço que a gente paga pela democracia. A Mas, gente acabou de informar aqui os dados que a China já se antecipou com energia renovável, inclusive construindo hubs que ainda nem estão em funcionamento, mas já estão preparados porque sabem que vão precisar de mais energia, ainda mais energia, vai consumir mais, e eles já estão preparados para isso. exatamente, Fora exatamente. que a Rússia é a grande fornecedora de carvão no mundo, e a China é É. amiguinha da Rússia, né? Então tá tudo certo. E também eles usam bastante energia não renovável, né? Eles são os melhores da renovável, mas não significa que eles não usem carvão, eles usam carvão pra caramba. E é isso, né? Eu acho que ficou bom essa nossa primeira parte. Eu acho que vai ficar legal se a gente fizer em pequenas doses homeopáticas, assim, ao longo de 3 semanas. Acho que a gente vai ter um ranking bom aí pra galera. Comentem, pessoal. Queremos saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Muito importante a sua participação aqui, o seu like, o seu comentário e as suas 5 estrelinhas no Spotify. Tudo isso faz uma diferença enorme pra gente. Um beijo e até a próxima.